Boa noite, Márcia. Olá a todos e todas, todos e todas. Boa noite. Vamos começar mais um webinar do 30% Club Brasil. Nossa mobilização no país integra uma campanha global liderada por presidentes de conselho e CEOs que mobilizam voluntários para aumentar a diversidade de gênero. A campanha continua crescendo, com presença em 18 países em todo o mundo. No Brasil, buscamos atingir a meta de pelo menos 30% de mulheres nos conselhos de administração das 100 empresas listadas na B3, o IBRX 100, até 2025. Eu sou Márcia Kitts, head do Gender Diversity Group do 30% Club Brasil, e apresento o tema da conversa de hoje, muito importante para os resultados dessa causa, as parcerias. Elas são fundamentais para a mobilização de pessoas e ideias, ampliando essa rede de movimentos voltados ao papel da mulher na sociedade. Nesta edição do webinar 30% Club Brasil, vamos conversar sobre desafios e parcerias com organizações que atuam pela ampliação do papel da mulher na sociedade. Desde 2019, muitos parceiros abraçaram esse movimento, em um total de 20 entidades. Vamos conhecer hoje algumas dessas iniciativas que estão fazendo a diferença quando falamos de equidade de gênero no nosso país. A moderação desse bate-papo será conduzida por Rodrigo Viana, co-head do Gender Diversity Group do 30% Club Brasil, que também pesquisa desde 2011 o tema de empoderamento feminino no mercado de trabalho, tendo sido nomeado, inclusive, aliado do programa Ganha-Ganha da ONU, Mulheres Brasil. Rodrigo. Muito boa noite a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Márcia, minha querida, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico sempre lisonjeado quando você me convida para participar de um webinar tão legal, com pessoas tão queridas como eu vou apresentar para todas e todos aqui no nosso webinar. Então, inicialmente, obrigado pela apresentação também. Faço parte junto contigo como co-head do Gender Diversity Group do 30% Club Brasil, além de todos os meus papéis aí ligados à questão de liderança e empoderamento feminino desde 2007 e mais à frente em 2011, quando fundei a Aliança para o Empoderamento da Mulher, uma das nossas parceiras aqui no 30% Club, e também, mais recentemente, nomeado aliado do programa Ganha-Ganha da ONU Mulheres Brasil. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gostaria de convidar as minhas três queridas amigas para participar do nosso webinar. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar Maristela Iannuzzi, CEO da CMI Business Transformation e consultora dos princípios de empoderamento das mulheres na ONU Mulheres Brasil, uma executiva com mais de 25 anos de experiência em negócios tecnológicos e líder em transformação digital, diversidade e inclusão. Inclusive, com a atuação global durante 9 anos no top 20 países com liderança de gestão de canais digitais. E ela, recentemente, foi nomeada a mais nova conselheira do Conselho de Administração da Tigre. Então, mais um conselho aí com a presença feminina, o que para nós é uma batalha diária aí pelo 30%, como a gente fala. Maristela, Mari, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, querida. Gostaria também de apresentar a minha querida Gisela Arantes, que é diretora do projeto Mulheres Iluminando o Mundo, que promove a igualdade de gênero para um mundo mais justo, com o apoio da ONU e do Pacto Global. Cineasta diplomada pela Universidade Anhembi Morumbi, é diretora e roteirista. Aprimorou-se com Caio Gulani, Laura Escorel, além de cursar o Instituto Nacional de Cinema. Há 14 anos fundou a Umiaru, Produções Culturais e Cinematográficas, onde cria, faz a gestão e a realização de projetos multiculturais. Entre os últimos filmes com sua direção e roteiro, destacamos O Mundo Sem Porteira, A Cura Tem Cara e Mulheres Iluminando o Mundo, sobre o qual vamos conversar neste webinar. Trata-se de uma série sobre o empoderamento das mulheres e a equidade de gênero. Primeira temporada composta por filme de 37 minutos e 8 pílulas de filmes de 5 minutos cada. Gi, minha querida, seja muito bem-vinda. Boa noite, querido Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Márcia. Boa noite, Maristela. E as demais que você vai apresentar, não vou dar spoiler. Boa noite a todos por favor. Que nos acompanham.
Já dei muito spoiler contando a sua história aqui, agora vamos guardar por enquanto para o webinar. E por último, não menos importante, queria apresentar também a Sandra Klinger, que integra o projeto Mulheres Iluminando o Mundo e também diretora de novos negócios da Umiaru, Produções Culturais e Cinematográficas. Sandra é formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, é diretora de novos negócios da Umiaru, atuando no fortalecimento da imagem corporativa e dos valores das organizações parceiras por meio de projetos relacionados a causas, cultura e arte. Ela é sócia da Inspirarte Produções, que produziu filmes publicitários, longa e curta-metragem, projetos de artes e ciências e artes integradas, e foi diretora de novos negócios da Art Unlimited, que realizou mais de 100 exposições no Brasil e no exterior, uma super legal que eu fui convidado para poder participar junto contigo. Sandra, minha querida, seja muito, muito bem-vinda. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que estão participando desse evento maravilhoso. Eu agradeço a participação, me sinto muito honrada de estar com vocês. Prazer é nosso, minha querida. Bom, já apresentei todas vocês, agora eu queria aproveitar para conversar com todos os nossos espectadores e espectadoras também, e podem fazer perguntas no chat, podem acompanhar o webinar e podem fazer as perguntas, a gente vai recebendo aqui, a gente deixa o espaço no final para a gente poder passar as perguntas para as nossas entrevistadas de hoje, tá bom? Realizamos essa edição com o apoio do Talents Group e da Tecmate, que é bem importante para a gente, não pode esquecer também, porque afinal nós estamos aqui graças a eles também. Então vamos lá, gente, eu vou começar com uma pergunta para todas, né? Gostaria que cada um fizesse a sua parte aqui na pergunta. Eu peço desculpa, tem a cola, gente, porque a pergunta é longa, então eu não consigo decorar a colinha, então eu vou colocar aqui para poder fazer a perguntinha. Acho que é uma pergunta que tem muito a ver com o nosso momento atual aqui. Estamos em um momento desafiador, mas também promissor para as mulheres na sociedade. A maior presença de mulheres nos conselhos de administração de companhias listadas em bolsa já deixou de ser uma opção na União Europeia, por exemplo, que passou a definir o percentual mínimo de mulheres deve ser de 40% dos assentos nas empresas de capital aberto do bloco. Por outro lado, um estudo recente da Firjan mostra que no Brasil mulheres só alcançarão igualdade no comando das empresas privadas daqui a mais ou menos 40 anos. Queria ouvi-la sobre como tem observado avanços de equidade de gênero no Brasil, cada uma dentro do seu universo, é claro. Vou começar por você, Mari. Se você puder começar, te agradeço. Bom, eu digo que eu sou uma mulher muito otimista, mesmo trabalhando com diversidade e inclusão, né? E que tem passado aí por muitas transformações. Eu diria que se nós olharmos apenas os números, a gente chega aí a números com diferenças muito pequenas comparado a 4, 5 anos atrás. Porém, quando a gente olha a qualidade, a maturidade que as empresas vêm trazendo o tema de equidade de gênero e de diversidade e inclusão, no sentido de incorporar isso para dentro das companhias como estratégia de atrair mais talentos, ter uma performance financeira melhor, ter inovação, ser mais sustentável, isso já melhorou bastante. Aí é uma questão da gente conseguir acelerar a velocidade desse crescimento. Então, se a gente olhar para 10 anos atrás, comparando com hoje, a gente está infinitamente melhor. Agora, o que a gente precisa é ganhar volume e ganhar velocidade. Obrigado, Mário. Eu concordo contigo, né? A comparação a décadas passadas em relação a essa, ela é muito positiva, sem dúvida alguma. A gente sente um pouco que durante a pandemia nós tivemos, enfim, um pequeno decréscimo dos nossos avanços em virtude da questão de segunda jornada, da questão do compartilhamento de tarefas em casa, do home office, homeschooling e tudo mais. Mas eu concordo contigo, acho que a gente já vê um mercado muito mais aberto, muito mais preocupado e, mais importante de tudo, com um diagnóstico muito maior das empresas em relação à questão das mulheres. Eu acho que esse é o primeiro passo de uma empresa conseguir enxergar o que está acontecendo dentro dela para poder tomar as devidas ações. Sandra, queria pegar contigo agora, queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista em relação a esse tema. Eu queria falar um pouco, assim, que eu acredito dessas partes começam
individualmente, os que estão por trás dessa verdade fazem tudo acontecer, que são absolutamente comprometidos. Você acessa uma empresa que é a alma gêmea do seu que tem do seu projeto, e com pessoas que você nunca viu na vida, e de repente a causa ela aproxima, né? Ela aproxima e gera uma magia absurda que a gente entra naquela espírito. No caso do projeto Iluminando o Mundo, um projeto de é uma série de filmes, uma série grátis e de podcasts. E é um projeto que mostra o empoderamento e o que ele causa na sociedade e como a inclusão geram experiências ricas, experiências culturais e também dados, né, para as empresas. Também a influência dessas experiências na autoestima de cada dessa empresa. Também no entorno, nas comunidades. Né? Então, é uma parceria que vai dando. E o Mulheres Iluminando o Mundo, a série, ele fala de mulheres que são referências na vida de centenas de meninas, centenas de mulheres, e fala também de como é possível chegar lá, que o sonho é possível. Então, eu acredito, né, sempre falando nessa rede de parcerias, né, na construção das parcerias, o engajamento de cada ele constrói essa rede e faz essa ponte. Cada organização que adere fortalece a obra, né? Estamos falando aí, não é só da obra cultural, né? É uma obra maior, né? Constrói essa sem essa coisa do um segurando no outro, sem o compromisso, não existe reto, não existe sonho possível. Sam, eu vou tomar aqui a palavra de novo, que tem uma cortadinha agora no final, e vou passar a palavra para a Gi. Então, Gi, vou deixar contigo agora. Queria que você pudesse também dar um pouco da sua visão aí, complementando a Sandra. Sim. Bom, olha, eu compactuo com a Maristela, eu também sou uma pessoa bastante otimista, né? É a minha forma de enxergar o mundo, mas fora isso, eu vejo que existe fortemente uma demanda da sociedade, né, para que haja realmente a equidade de gênero, para que as mulheres ocupem os seus lugares nos mais variados, nas mais variadas instâncias possíveis, né? E essa demanda da sociedade é uma força, é uma pressão que acaba pulverizando para vários aspectos. Então, hoje as empresas, praticamente todas as grandes empresas já têm o seu departamento que cuida especificamente disso, que pensa as políticas culturais internas e externas em relação à equidade de raça, de gênero e tudo mais, né? Então, eu acho que isso vem crescendo bastante, embora seja algo ainda lento. Por quê? Porque a gente está falando de uma mudança cultural, né? Não é só conseguirmos colocar mulheres nos espaços. Isso é o primeiro passo fundamental. Mas é importante também que essas mulheres sejam acolhidas, né? Que elas sejam respeitadas, que elas tenham voz, tenham participação, né? Então, preciso criar um ambiente dentro das empresas que seja adequado para isso, assim como também em todos os espaços da sociedade, né? E isso é uma mudança de paradigma, né? É uma reconstrução, é uma nova educação, vamos dizer assim, né? E acaba levando um certo tempo para que isso aconteça.
Então, não é à toa, né, que você trouxe esses dados, né, Rodrigo, que realmente tem tempo ainda aí para que a gente realmente construa algo sólido nesse sentido. Mas eu acho que vem crescendo cada vez mais e, sem dúvida, né, parcerias são fundamentais. Então, hoje aqui, estarmos juntos, juntas, discutindo isso, eu acho que é um grande passo e estamos dentro dessa agenda também. Que legal, é isso aí. Eu concordo com você. A gente tem. A jornada é longa, né? Mas eu acho que desde que nós começamos aqui, né, Márcia, no 30% Club, a gente entendeu o valor que tinha a construção das parcerias, né? O fato de você poder mostrar aos movimentos, e vários movimentos de mulheres, sempre buscando equidade, principalmente acho que esse é um ponto importante, falar muito de equidade, né? Igualdade de oportunidades. Nós percebemos o valor que tem quando você constrói parcerias, quando você une forças em prol de um objetivo comum, né? E aqui a gente está lutando pelo mesmo objetivo. Então eu queria aproveitar a pergunta também, aproveitar que a Sandra está de volta aí, de conexão nova, e fazer diretamente para você, Sandra. Como é que você enxerga a importância da construção de redes de parcerias de organizações pela igualdade de gênero? E aqui em organizações, pense de uma forma bem ampla, fica à vontade aí para, de novo, falar dentro desse seu espectro que você está inserida hoje. Então, bom, eu só queria complementar, né, que, como todo mundo já falou, né, mas eu só queria reforçar que as parcerias são absolutamente fundamentais e sem essa troca, sem esse aprendizado, nós não conseguimos crescer, né? E eu sempre enxergo os nossos parceiros como coautores, né, da obra, do projeto, enfim, da construção de toda essa narrativa para o empoderamento das mulheres e das meninas, né? E, bom, enfim, eu acho. Nós vamos falar aqui do nosso desafio de construir essa nova narrativa, né? Vamos falar aqui da urgência da causa e de como nós podemos impactar o nosso interlocutor para que ele também faça parte, o interlocutor que nunca pensou em empoderamento, em diversidade, em inclusão, né? E a nossa ideia é trazer novas adesões para a causa. E o nosso desafio também é ajudar os parceiros e os patrocinadores a criar e fortalecer essas narrativas. A nossa ferramenta, a ferramenta da Umiharu, é a arte, né? E fazemos isso através dos projetos culturais relacionados à causa, que a Umiharu desenvolve, e que servem de ponte entre os nossos parceiros e os seus diferentes públicos. E a gente enxerga. Desculpas. Não, pode fechar, pode fechar. Não, posso. Porque, assim, que é uma coisa muito importante, né, no conceito do trabalho da Umiharu, é entender que a arte é uma ferramenta muito poderosa, né? A arte, ela tem esse poder de abrir o coração e fazer com que a mensagem chegue, a mensagem essencial, ela chega na pessoa e ela derrete aquele coração, né? Então, o patrocínio, quando eu falo que o patrocinador se torna coautor da obra, coautor do projeto, ele chega por esse caminho do coração, né? Em 2018, a Gisela me convidou para acompanhar e para trabalhar, enfim, para Mulheres Iluminando o Mundo, para a série Mulheres Iluminando o Mundo. E depois de conquistar a parceria com a ONU Mulheres, com o Pacto Global da ONU, eu queria aqui mencionar que os nossos primeiros parceiros foram o 30% Club
e a Mapit, né, da Talensis Group, e também a BBI, que é a Associação Brasileira dos Bancos Internacionais. E a partir dessa parceria institucional, que nos empoderou demais, né, foi possível, enfim, a adesão de outras empresas, né, de outras empresas de peso, para a realização do Mulheres Iluminando o Mundo, primeira temporada. E nós tivemos uma experiência maravilhosa, que foi poder reunir no mesmo projeto empresas que seriam concorrentes, empresas do mesmo setor, no caso o setor financeiro, mas aí teve esse encontro mágico pelo propósito, e vários bancos, como o HSBC, o Rabobank, o Sumitomo, a BN AMRO, abraçaram o projeto e mostrando que a causa é maior do que tudo isso. Então, acho que essa é uma experiência que para qualquer profissional não tem preço, né? E depois tivemos a parceria da UI, do aplicativo 99, e que foram parceiros totalmente envolvidos, entraram não só financeiramente, mas se envolveram em várias etapas do projeto, desde a série até os debates, podcasts. E eu preciso também, não posso deixar de mencionar as parcerias individuais maravilhosas de vários influenciadores, formadores de opinião, pessoas de diversidade e inclusão que enriqueceram demais o projeto, dando uma credibilidade absurda. Eu nem sei, aqui eu tenho uma lista enorme, mas vamos falar da Ana Guimarães, que é a fundadora do 30% Club. Vamos falar também do Rodrigo Viana, que participou e nos ajudou no projeto, participou de debates, do Carlo Pereira, que é o diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, da Sônia Favaretto, que é uma especialista em sustentabilidade, está presente em vários conselhos de muitas organizações, instituições, Sawane Bispo, que é do Google, a Helena Bertot, que é Head Global de Diversidade e Inclusão do Nubank. Enfim, nós temos uma lista enorme, eu não vou ficar... Mas essas pessoas acreditaram no projeto, participaram pro bono, e é uma grande honra para nós ter esses nomes. Então, tudo isso cria essa rede, essa parceria, essa energia ascendente que eu falei inicialmente. E só para finalizar, que eu já falei bastante, o Mulheres Iluminando o Mundo, desde outubro, quando ele foi, quando teve a pré-estreia dele, né, na rede, em plena pandemia também, ou depois a Gisela pode contar um pouquinho dessa experiência da realização do projeto em plena pandemia. Nós tivemos que fazer tudo à distância, mas através do ecossistema digital do Mulheres Iluminando o Mundo, o projeto alcançou 6.800.000 pessoas impactadas em 8 meses. E esse nosso desafio não acaba nessa primeira temporada, nós já estamos preparando a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enfim. E só vamos existir através das parcerias, né? E vamos seguir no desafio. Muito bem colocado, até porque você mostrou a realidade, né? Não foi muito mais uma questão de opinião e visão, na verdade. Você trouxe a realidade de quantos parceiras e parceiros vocês tiveram para poder construir o documentário. Então, muito legal o seu depoimento. Apesar de você ter dado uns spoilers aí, a gente vai esperar um pouquinho, depois eu vou trazer mais para frente a pergunta para a gente fechar.
Mas eu queria passar a palavra, né, aí, Gi, se quiser complementar um pouco sobre a sua visão de parcerias também, depois a gente passa para a Mari para fechar essa pergunta, e eu tenho alguns temas individuais. Eu acho que, como eu coloquei na resposta anterior, né, a gente está falando de uma mudança muito profunda da sociedade, na verdade, quando a gente está trazendo esse tema da igualdade de gênero e da equidade. Isso muda uma estrutura inteira, né, que vem sendo exercitada de uma outra forma. Então, os parceiros são fundamentais. Eu acho que a gente não consegue construir uma sociedade nova, diferenciada, se a gente realmente não unir, né, as forças e essa troca de conhecimentos e essa troca de informações, né, um apoiando o outro nesse sentido e todo mundo, obviamente, tendo aí o seu espaço de apresentação, né? Então, eu vejo que essa parceria ela tem que se dar em vários níveis, né? Então, a gente pensa também não só na sociedade civil, né, que é o que a gente está abordando aqui, e das empresas propriamente dito, mas também os entes públicos, né, os próprios meios de comunicação, todo o sistema das Nações Unidas, que é um balizador mundial, vamos dizer, em relação a isso, e tem um impacto muito grande também nas ações dentro do Brasil. Então, por isso também a grande importância que a Sandra trouxe desses parceiros nossos aí, da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU, porque justamente eles validam, né? É uma chancela para que a gente possa ter mais conhecimento, né? São especialistas no tema, mas também possa seguir uma linha de raciocínio que não é só do Brasil e que é também do mundo inteiro, né? Então, eu acho que não tem como a gente construir essa nova sociedade que nós estamos falando, inclusiva, com diversidade, se a gente não somar forças, né? Então, é isso, a gente tem que seguir essa trilha mesmo. Sem dúvida, e muito bem colocado também, né? O valor dessa união faz a força, de fato, né? Esse slogan antigo aqui, ele mais do que nunca faz sentido nessa hora. Mari, nós que estamos juntos há tanto tempo passando o chapéu, né, nas parcerias, buscando as parcerias, construindo as alianças, fazendo os laços, né? Nós estamos juntos desde do projeto Aliadas e desde a aliança, desde tanto tempo que a gente está junto nessa. Queria te ouvir também, você que tem uma carreira incrível no mundo corporativo, agora empreendedora, né? Decidiu montar sua própria lojinha, né? A CMI, está indo super bem, que eu sei. Quero ver um pouco dessa sua visão. Agora do lado corporativo, do lado que sentei do outro lado da mesa, e agora está aqui do lado dos empreendedores, das empreendedoras do Brasil. Quem somos nós na fila do pão, né, Rodrigo? Bom, eu não tenho a menor dúvida que as parcerias são as potencializadoras de todos esses esforços que acontecem, seja na sociedade civil, seja através das políticas públicas, das próprias chanceladoras, né? A ONU Mulheres, a ONU, o Pacto Global, tudo isso vive de parcerias, efetivamente, né? E o mundo corporativo não é diferente. Eu acho que um dos grandes prazeres de se trabalhar com diversidade e inclusão é que não existe concorrente, né? Como já foi dito aí, empresas de um mesmo segmento se juntam para trabalhar por uma causa única, seja a equidade de gênero, de raça e etnia, né? E assim por diante. Então, elas são prioritárias para dar peso, força, volume, trazer visibilidade, impacto, dinheiro. Então, assim, eu acho que hoje, cada vez mais é uma tendência que o mundo caminhe para uma gestão colaborativa do todo, né? E a diversidade é um exercício que começou lá atrás e que agora começa a ganhar mais força, né? E são essas parcerias também que nos dá o respaldo de nos isentarmos de perdermos tempo e dinheiro
Eu sempre digo que em diversidade e inclusão, o copy-paste é a melhor solução, né? Então, quando eu tenho uma outra empresa aqui do meu lado, não importa o segmento, não importa se ela é minha concorrente direta ou não, se ela faz um trabalho de diversidade que causa impacto, que traz resultados positivos, eu chego nela e pergunto: como foi que você fez? E ela me conta e eu implanto e gero bons resultados também, evitando o desperdício de dinheiro, de energia e de tudo que ela já passou muitas vezes, né? Então, acho que sem parceria a gente não caminha no tema de diversidade e inclusão. É isso aí, né? Como você mesma disse, eu acho que agora desse lado da mesa aqui, né? Antes você estava, obviamente, empoderada e liderando uma grande marca, né? Uma história que você construiu na época da Schneider, principalmente. E agora tendo aí o seu próprio projeto, etc., liderando a sua própria marca, né, a marca da Maristela, eu não tenho dúvida nenhuma de que a união faz a força, ele vale ainda mais, ele tem muito mais peso agora nessa construção daquilo, da onde a gente quer chegar. Eu ia passar a palavra para você fazer uma pergunta, Mari, mas eu quero, na verdade, inverter um pouquinho a ordem aqui, porque como a Sam deu um spoiler grande aí do documentário, deve ter muita gente curiosa aí, querendo saber um pouco mais do Mulheres Iluminando o Mundo. Então, vou deixar você por último, Mário, que sua pergunta é mais, né, pessoal, vamos dizer assim. Então, eu queria pedir, na verdade, para passar o trailer do documentário, queria pedir alguns minutinhos para todo mundo se atentar ao trailer, que eu acho que é importante, ele vai contextualizar um pouco mais o próximo passo do nosso webinar aqui. Então, se puder rodar o trailer, eu agradeço. Vamos lá? Uma coisa que hoje é mais clara para mim, na época não era, para o empoderamento das mulheres, eu acho que é a questão do financeiro mesmo. O dinheiro como essa energia que move, que faz as coisas acontecerem, ele às vezes é um universo paralelo ao mundo das mulheres ou às funções das mulheres. Quando eu passei no curso de bombeiros, meu pai falou assim: Carla, bombeiro não é para mulher, não é profissão de mulher. Operação de Brumadinho é a maior operação de busca e salvamento da história do Corpo de Bombeiro. Eu treinei, eu me preparei para esse momento. A pandemia deixou claro que, à medida que as mulheres estão nessa posição de liderança, elas colocam tanto as pautas gerais de saúde pública, quanto as pautas da valorização do seu lugar, da sua fala, do seu trabalho. Muitas coisas fora da aldeia, eu vejo que nós, enquanto mulher, temos em comum. O que a gente pode levar de fora e o que a gente pode também trazer de dentro para fora, né, da aldeia. Então, eu acho que esse é um encontro que sempre tem que acontecer para que a gente, em algum momento, a gente se encontre enquanto mulher. A minha relação com meu ex-patrão, na minha mente, era normal, por conta da cultura machista que tem no nosso país. Aí ele ficava com piadinhas: nossa, você tá gostosa. Eram umas coisas assim meio absurdas, porém, sabe assim, na mente fechada que a gente tinha na época, era normal. A ciência pertence a homens brancos aqui no mundo, não é só Brasil. Sempre a única negra, sempre uma das pouquíssimas. Quando eu entrei na Federal, eram 1.500 estudantes, 5 negros, adivinha quantas negras? Ok? Então, sempre foi assim, sempre foi assim. Sim. Se a gente pensar um pouquinho hoje como que é o cenário, tanto das finanças como da tecnologia, hoje é formado por homens brancos de média 35, 45 anos, né? Então, eu como uma mulher negra retinta, sou um ponto diferente dentro desse universo. O fato de eu ser branca, de eu ter uma família super estruturada, de eu ter estudado nos melhores colégios, me coloca muito à frente nessa corrida da meritocracia. Então hoje eu sinto
a minha responsabilidade em falar, em incentivar, em trazer, em puxar mais mulheres, porque realmente a gente só consegue sonhar com o que a gente enxerga. Bem que você falou o poder que a arte tem de emocionar e tocar as pessoas, né? Eu acho que a beleza do documentário que vocês produziram é a vida como ela é para essas mulheres, né? E quantas histórias incríveis a gente tem. As pessoas brincam, né? As pessoas não veem os tombos que a gente leva, né? Só vê o sucesso que a gente atingiu, mas ninguém imagina tudo que elas passaram para conseguirem chegar e poder contar essa história no documentário. E aí eu faria a pergunta para você e para Gina, né? Pergunta especialmente para você, Sam, agora. Você participou desse processo, né? E aí você falou desse papel da arte. Eu queria que você de novo aprofundasse um pouco mais. Qual o papel que a arte tem no processo de mudança de mentalidade? E aí falando especialmente eu não vou colocar esse termo, que pode ser um termo um pouco pesado, talvez batalha, mas de certa forma sim, é uma busca, né, de uma equidade, de igualdade e de mais oportunidade para as mulheres. Então, como é que a arte influencia nesse processo e qual o reflexo que isso traz na sociedade civil como um todo, no mercado corporativo, nas empresas, no ambiente privado? Bom, eu vou tentar responder. Eu acho que quando você vê um filme como esse, né, a gente viu só o trailer. O filme ele tem 37 minutos. Depois a Gisela vai contar um pouco como é que é possível assistir, quando nós vamos fazer também pré-estreias presenciais. Mas na hora que você assiste um filme como esse, qualquer pessoa fala, eu posso chegar lá. Então, a arte, a arte tem esse poder, né, de criar essa identificação e de transformar. Não é só o cinema, é o teatro, exposições de arte que são feitas para grandes públicos, acesso a todas as classes, enfim. Quando você realmente se identifica com aquilo, você acredita que o sonho é possível. E, enfim, você me perguntou, a segunda parte da pergunta, Rodrigo, foi sobre... você pode repetir, por favor? Como é que você enxerga os reflexos disso no mundo dos negócios, né? Na sociedade civil, nas empresas privadas, setor público? O que eu vejo, né, é que existe uma corrente muito forte, uma corrente de muito poder entre mulheres, menos homens, né? Exceções como você, como Carlo, mas existe uma corrente, enfim, os homens que são do 30% Club, claro, né? Mas existe uma potência muito grande das mulheres que querem fazer essa mudança. E como a Maristela já falou, isso está acontecendo, né? A gente percebe quando a gente se envolve com um assunto, quando a gente acompanha pelo LinkedIn o que está acontecendo, e é uma onda crescente. Eu vejo muito isso acontecer nas oportunidades, tudo através do LinkedIn, né? E, enfim, publicações especializadas. E, é claro, existem dados e resultados que mostram, né, pesquisas do INSPER,
pesquisas do Pacto Global, né, que mostram o resultado que a diversidade e a inclusão traz, resultado financeiro, né? Não estamos falando nem da riqueza de troca cultural, enfim. Então, eu sinto que tem uma efervescência e que sim, as coisas estão mudando, né? Isso eu percebo como, vamos dizer, eu sou uma pessoa da área cultural, né, envolvida no assunto de diversidade. Eu sou, vamos dizer, uma novata no assunto, não me considero uma especialista, mas eu sinto uma energia muito grande, né, uma transformação. Desde 2018 até hoje, mudou demais. Legal, acho que muito super bem colocado, e que bom que você percebe desse lado da arte o quanto a gente já mudou, né, o quanto melhorou, mas sem dúvida documentários como o que você produziu aqui tem um impacto gigante na questão da emoção, e depois quando você abre o coração fica muito fácil de você conseguir permear e trazer coisas boas para esse coraçãozinho que a gente abriu aqui no documentário. Gi, eu queria que você falasse um pouco do papel da mulher, né, a mudança da mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade. Eu sei que a pergunta ela é ampla, ela é profunda, a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso, mas eu queria que você contasse um pouco a sua experiência em relação ao documentário, o quanto você entende que esse documentário leva as pessoas a poderem mudar, vamos dizer, o entendimento da mudança de papel da mulher na nossa sociedade do século XXI. Eu acho que a mulher, ela tem um papel essencial. Não só porque, por exemplo, se a gente pensar no Brasil, as mulheres são maioria, né, 52% da população é feminina, mas pela presença mesmo, por trazer um novo olhar ao mundo, vamos dizer assim, né, uma nova forma de agir e de enxergar e de se relacionar com as pessoas. Então, isso, como eu tinha dito, cria uma mudança cultural muito grande, né, e tem um impacto sobre todos os aspectos, sobre todos os setores, né? O setor econômico acompanha fortemente isso, né? Como a Sandra colocou, a gente sabe que quanto mais diversidade, melhor para os negócios, né? Não tem nem o que dizer. O filme, como a gente viu no trailer, ele apresenta justamente essa diversidade dentro dele também, né? São 8 mulheres diferentes, né? E que ocupam áreas muito estratégicas da sociedade, inclusive economicamente estratégicas, culturalmente estratégicas, né? E que ocupam espaços tradicionalmente masculinos. Então, elas são pioneiras, né? Elas estão rompendo ali limites para que todas as outras e a sociedade como um todo possa trilhar esse mesmo caminho. Então, todo o tempo, né, eu me preocupei em não fazer um filme ou um projeto que fosse, assim, centrado somente nas pessoas que já trabalham com isso, né, que já versam sobre esse assunto, que já são especialistas no tema, que servisse a essas pessoas também, obviamente, mas que abrisse esse leque para um público leigo, né, um público que talvez nunca tivesse parado para pensar sobre isso, ou ouviu e achou que aquilo não tinha a ver com ele, né? E aí, reforçando um pouquinho do que a Sandra falou sobre o papel da arte, do cinema, o cinema, ele traz essa oportunidade, né? A gente particulariza uma história e essa história, na verdade, ela se amplia para o mundo inteiro. Então, a gente consegue criar empatia, né? E aí, essas mulheres estão aí para comprovar isso, né? Cada uma delas, a gente tem tido, assim, respostas maravilhosas, né, do público e de vários setores aí da sociedade, justamente por haver essa identificação, né? Então, quando a gente entende essa trajetória, e que você usou a palavra, né, Rodrigo, de batalha, eu acho que no fim é isso mesmo, né? É uma batalha, são muitos desafios que a gente enfrenta para conseguir conquistar um espaço na sociedade, né? Então, isso é uma batalha praticamente diária, né, que a gente trava, mas isso acaba tendo um reflexo
muito grande em toda a sociedade, né? Então, não só para as demais mulheres que podem se inspirar e que podem se aprofundar a partir de uma referência, mas também para a sociedade como um todo, né? Eu penso assim, desde o começo eu penso que quando a gente empodera uma única mulher, na verdade a gente está transformando e empoderando a sociedade como um todo, né? A gente está trabalhando com todos os agentes. E nesse sentido eu queria trazer também a questão dos jovens, né? Como é importante que os jovens também entrem nessa sintonia e possam agir, porque eles são aí a grande oportunidade que a gente tem de mudar as referências socioculturais, econômicas e tudo mais, né? Eu acho que quando a gente começa a mudar as nossas narrativas, a gente começa a enxergar outros espaços, né? Outras visões. Então, dar voz a quem até então não teve, né? Então, essa é a grande mote, vamos dizer assim, também do projeto, é dar voz a quem até então não teve, né? As mulheres que estão aí fazendo um trabalho no dia a dia, né? E podendo vencer nesses espaços. Por exemplo, a Nízia Trindade, né, que é presidente da Fiocruz, ela ocupa hoje esse cargo em 120 anos da instituição, nunca antes aconteceu. Então, olha que mudança, né, que importante que é o fato dela estar lá. Então, todas elas, né, não vou ficar aqui falando de todas para não me alongar, mas elas ocupam esses espaços, e mais do que isso, elas atuam efetivamente na sociedade para que isso seja levado às jovens, né, aos jovens, e que isso também possa ser efetivamente uma ação dentro da sociedade, né? Então, além do desafio pessoal, ser algo concreto dentro do seu universo de trabalho. E nesse sentido, né, a gente também vem trabalhando com as mulheres dentro do mercado de trabalho, porque a mulher tem que estar nesse lugar, né? E por isso a gente se baseou muito também nos 7 princípios de empoderamento das mulheres, da ONU Mulheres, e nos ODS, né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é, como eu disse antes, também é uma base aí para todas nós e todos nós podermos agir em favor dessa equidade, né? Então, assim, a mulher, ela é fundamental para poder trazer esse novo olhar para a sociedade, né? Ela cria relações distintas quando ela está num ambiente, né? Relações até mais amorosas mesmo, né? Sem preconceito de falar isso, porque é necessário, né? É necessário que a gente tenha também uma outra relação com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Olhar para cada um com dignidade e dar o valor a cada pessoa. Então, eu acho que a mulher ela acaba tendo um papel fundamental nesse sentido, porque ela já traz um pouco esse olhar, né? Pela própria condição que ela tem. E é isso. Vamos aprofundando aí, para eu não me alongar muito aqui também. É muito legal o que você colocou hoje, e eu acho que a gente está falando de um mundo, né, um mundo de hoje, tecnologia, né, eu sou de uma geração que a tecnologia ainda estava começando, vamos dizer assim, que a tecnologia acelera demais as mudanças, né, as mudanças em vários aspectos, e a gente fala de uma mudança geracional também muito grande, né, desde os baby boomers até a geração X, geração Y, geração Z, os millennials e assim por diante, e essas gerações elas vieram para transformar, vieram para impactar o mundo de alguma forma. E eu percebo, pelo menos eu que lido muito com o público jovem através da Mappets hoje, eu percebo que é uma geração que já tem um DNA da mudança, né, que já tem um DNA um pouco diferente, que já pensa de forma mais aberta, de forma mais igual. É claro que, né, como toda regra tem a sua exceção, não estou aqui cravando que todas e todos são assim, mas eu entendo que é uma geração que veio para transformar. E a velocidade da transformação é tão grande assim. Por isso que eu acredito, quando a gente fala em 40 anos, né, Mari, você que teve aí à frente de cargos diretivos em multinacional, como uma mulher empoderada, né, todo o tempo que você teve empoderada por uma mulher também, que era CEO da companhia, que também levou você junto nessa jornada, a gente não gostaria de 40 anos. Né? A gente tem, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, 13% de mulheres em cargos de CEO de empresas no Brasil. Então, a gente está falando de uma pesquisa de 2019, que vai ser lançada agora em 2022, a quarta edição,
não sei, acho que terceiro ou quarto, já esqueci, que é a pesquisa Panorama Mulher, que você conhece bem, a gente fala em 13%. Né? Vamos ver como é que vai ser o reflexo pós-pandemia. E eu queria pegar, de novo, para aproveitar o gancho aqui, a gente falou tanto de arte, né? Falou da beleza do documentário, do quanto se emociona e tudo mais, mas eu quero também trazer um pouco mais para a nossa realidade, mercado corporativo, né? O mundo das empresas privadas e tudo mais. E eu queria te ouvir o seguinte, o que mais chamou a atenção nessa sua jornada, liderando essas questões de empoderamento e equidade de gênero? O que te desafia hoje como dona, né, como fundadora aí da CMI também, em relação a esse tema? Olha, Rodrigo, hoje a CMI ela é responsável pela gestão e operação com contratos anuais, né, de mais de 10 empresas. E é muito clara a diferença de maturidade entre uma organização e outra. E isso totalmente desvinculado se a empresa é grande ou pequena ou média, se ela é uma multinacional ou não, né? Eu acho que o que mais me motiva é quando eu percebo, quando eu reconheço que essa busca pela diversidade, pela equidade, ela é genuína, né? Quando a gente vê que o que está se querendo fazer é justiça, é aumentar e potencializar o respeito. E como consequência, você vai ter empresas mais engajadas, você vai ter empresas com performance financeiras melhores, né? Então, eu vejo hoje claramente que pelo menos eu estou tendo a felicidade das empresas com quem eu tenho trabalhado terem muito clara essa vontade de fazer e colocando gente para fazer a coisa acontecer, tendo dentro da estratégia da companhia, budget dedicado, pessoas dedicadas, com a contratação desse olhar especialista. Então, eu acho que esse é o meu grande motivador, é ver que as coisas estão mudando e estão mudando para melhor. Mari, estamos nessa jornada há tanto tempo e eu concordo contigo, né? Nós que trabalhamos também com a questão de equidade nos nossos processos aqui, quando a gente faz um processo, a gente sempre busca não só a equidade, mas agora também a diversidade. A gente já vem trabalhando com a diversidade também nos nossos processos. O que a gente percebe é que quando você tem uma empresa que é genuína em relação à sua cultura, em relação aos seus valores, em relação a esse tema, é muito mais fácil de você poder construir esse processo, essa jornada e dar oportunidade para todas e todos participarem de forma igual, né, de uma mesma forma. Então, acho que também essa jornada é muito boa e é o que você falou, tá no âmago, cara, tá na cultura, tá no alicerce de fundação das organizações, tá lá nos tijolinhos da base para poder construir, de fato, uma organização mais igualitária. E se fala muito de cultura hoje, que acho que é um tema muito forte também para puxar isso. Gente, nós estamos chegando no final, não quero estourar o tempo, quero seguir a risca aqui, mas eu tenho uma perguntinha que eu queria trazer para vocês três, e eu queria que vocês fossem meio talk show, sabe, bate-bola. A pergunta é simples, direta e reta. Quem, para vocês, foi, né, a grande inspiração para esse tema de mulheres e por quê? Então, fiquem à vontade, quem quiser começar aí. Quem foi a inspiração para vocês abraçarem a causa, abraçarem o tema e irem atrás? Bom, eu posso começar. Eu tenho várias, né? Uma delas está aqui, ó, a Márcia, uma mulher maravilhosa, primeira gerente mulher, né, do mercado financeiro, então, e que está aí até hoje. Então, ela, sem dúvida nenhuma, é um case de sucesso que a gente tem que se espelhar muito. Mas se eu tivesse que citar, eu acho que, sem dúvida nenhuma, minha mãe é uma grande inspiração na minha vida, como uma mulher empoderada que né? E talvez não, com certeza ela foi a primeira pessoa a me dizer que eu podia ser o que eu quisesse, né? Então, sem dúvida nenhuma, ela é uma grande inspiração. E quem, sem dúvida nenhuma, foi uma grande
mentora na minha carreira e que hoje eu tenho orgulho de chamar de amiga é a Tânia Consentino, que na época foi a minha presidente na Schneider Electric, hoje está como CEO na Microsoft e é uma grande inspiração. Recentemente eu entrevistei ela no podcast, né, do Mulheres Positivas do Grupo Jovem Pan, que eu apresento, e eu disse para ela, quando ninguém falava de sustentabilidade, você falava. Quando ninguém falava de diversidade, você falava. Quando ninguém falava de ESG, você falava. Por favor, me dá os números da Mega Sena, né? Porque só está faltando isso agora. Então, sem dúvida nenhuma, ela é uma grande referência na minha carreira e uma grande incentivadora de eu ir e me dedicar ao tema de equidade de gênero. Mas tem inúmeras, tem um monte de mulher maravilhosa que eu me espelho o tempo inteiro. Eu acho que essa questão dos muitas, né, que a gente acaba se inspirando de alguma forma, é porque são ciclos, né? A gente vive jornadas, a gente conhece pessoas, a gente se encontra com pessoas, e aí quando você abre, né, para a pessoa contar a sua história, aí você acaba de alguma forma vivendo, vivenciando, acompanhando e naturalmente admirando também a história dessas mulheres tão fortes. Sandra, quer fechar do seu lado aqui? Falar a frasezinha tradicional, Sandra, tá no mudo. Frase da pandemia. Pois é. Desculpa. Bom, essa resposta, assim, a gente poderia ficar aqui citando tantos nomes, né? Eu falei alguns nomes que participaram do nosso projeto e são tantas mulheres maravilhosas ao longo da história, né? Eu também conheci tantas pessoas durante esse processo todo, mas eu vou ter que copiar a Maristela, porque para mim a minha maior referência é Eva Stein, minha mãe, uma imigrante, uma sobrevivente do Holocausto, que chegou no Brasil, perdeu tudo, sobreviveu, veio para o Brasil e construiu uma história maravilhosa aqui, e é uma grande fonte de inspiração, inclusive o Almiharu agora está preparando um projeto que se chama Dignidade Atravessa Fronteiras, que fala de imigrantes e de refugiados, né? Então, ela é uma grande inspiração. Mas eu poderia aqui passar 1 hora falando. Adriana Carvalho é uma pessoa assim que eu conheci no processo e para mim é uma grande fonte de inspiração, porque além de tudo é um ser humano e principalmente é um ser humano maravilhoso. Fora toda a competência, vocês todos conhecem, ela é de uma generosidade sem par. Então, vou deixar aqui 2 nomes. Vou deixar o nome da minha mãe e vou deixar o nome da Adriana Carvalho. Show de bola, é isso aí. E a Adriana, até como curiosidade, eu conheci a Adriana ainda executiva, antes dela ingressar na ONU. Ela foi minha cliente, olha que história curiosa. Eu recrutei para ela, numa empresa onde ela trabalhava, que já tinha a premissa da equidade de gênero nos shortlist, na entrega do meu trabalho, né, de consultoria. E eu a conheci, a gente acabou criando uma relação pessoal, um vínculo, e a gente conseguiu construir, achar uma intersecção das nossas histórias, e é aí que começou todo o processo da aliança, e assim a gente acabou fundando aliança com outras empresas, e foi muito legal ter a Adriana como parceira, uma inspiração para todas e todos nós aqui, né? Por último, né, não menos importante, Gi, contigo agora, queria te ouvir aí, para a gente poder fechar aqui. E agora, viu, Rodrigo? Elas pegaram várias pessoas que eu ia falar, então ficou difícil. Não, pode repetir, não tem problema. Pode repetir, né? Não, sem dúvida, Adriana, eu acho que ela tem uma influência sobre mim muito grande, né? Eu conheci ela quando estava na ONU Mulheres e eu me apaixonei pelo tema um pouco a partir, né, das referências que ela trouxe. E aí, obviamente, você vai conhecendo, né,
como a Sandra colocou, tantas outras mulheres maravilhosas ao longo desse processo, né? Todas as mulheres que estão no filme são grandes inspirações para mim. Claro, a nossa mãe, né? Sem dúvida, né? Nossa primeira referência, mas também fora do Brasil, né? Eu já tinha algumas mulheres, né, que me inspiravam muito, por exemplo, como a Hazel Henderson, que faleceu, infelizmente, recentemente, né, futuróloga. Então, é uma mulher que, no dia a dia dela, né, começou a perceber ali que os filhos voltavam da escola com um uniforme sujo, e o que está acontecendo? E ela começou a entrar nesse mundo, então, da questão ambiental fortemente, né? Então, veio de uma experiência pessoal e ela acabou tendo uma repercussão no mundo inteiro sobre isso. Wangari Maathai, né, na África, então, pegando mulheres também um pouco fora, assim, do nosso eixo de conhecimento, mas a Wangari, ela, né, também ali no Quênia, trouxe todo esse conhecimento, plantou mais de 1 milhão de árvores junto com as outras mulheres. Então, são todas grandes referências de que, assim, não é preciso que a gente seja uma especialista para fazer a diferença no mundo, né? Basta que a gente realmente queira, tenha essa força de vontade e esse poder influenciador, que já é também nato, né, nosso, que a gente tem essa condição de assumir e de fazer. Então, hoje aqui também, né, puxa vida, a Sandra, minha grande parceira, né, já há alguns anos que a gente vem trabalhando juntas, então é uma mulher que eu admiro muito. A Maristela esteve com a gente na primeira reunião que nós realizamos, inclusive a Adriana Carvalho, que programou essa reunião, né, foi lá no Mulheres do Brasil, então também estou muito feliz de poder encontrá-la, a Márcia, que vem nos acompanhando também de uma forma assim maravilhosa, nos dando todo o apoio, né, e Rodrigo, você traz essa inspiração também, né, de ser assim um homem que traz todo esse arcabouço que a gente vem falando nas suas ações, né? Então, também é uma grande referência para a gente. Então, eu me sinto muito privilegiada, né, de poder estar ao lado de vocês e de poder seguir essa caminhada, que é uma caminhada longa, né, mas como a gente veio colocando aqui, muito promissora e já chegando num patamar bem diferente do que a gente tinha há poucos anos atrás. Sem dúvidas, obrigado Gi, obrigado Sandra e Mari também pelo depoimento de vocês. A pergunta, não espero que não tenha pego vocês de surpresa, mas eu acho que é uma pergunta que toca, né, que de novo mexe. Todo mundo tem as suas inspirações, e também tenho as minhas também, tenho certeza que a Márcia também, todo mundo que está nos assistindo, se parar um pouco para refletir, vai enxergar muitas histórias legais ao longo da nossa jornada, da nossa vida, e o quanto essas mulheres fortes, empoderadas, nos inspiraram também a gente continuar nessa luta aqui pela equidade de gênero. Gente, nós estamos encerrando o nosso webinar. Eu vou deixar, obviamente, o fechamento para a Márcia, minha querida Márcia, assim como ela abriu, vai abrilhantar também o nosso fechamento aqui. Mas eu vou te poupar, Márcia, de falar. Todas as organizações, a gente falou tanto de parceria, né, gente? Tem um monte de organização aqui, parceira do 30% Club. Aliás, o nosso papel é esse, né? Para quem não sabe, o Comitê de Gender and Diversity do 30% Club tem como principal função unir forças com esses movimentos de mulheres que a gente tem no mercado de trabalho brasileiro, que são inúmeros, né, e fazer com que todo mundo tenha esse impacto, a gente possa unir forças por um ideal. Nós principalmente brigando aí o termo de novo, não posso falar, mas a gente lutando aí por 30% de mulheres em conselho, né, e cada movimento tem a sua cultura, o seu foco, e a gente faz essa união, e eu queria, obviamente, agradecer a todos os movimentos que estão conosco aqui, eu vou citar o nome de todos eles: a BPRH, o IBF Mulher, o WIL, o WCFO, o Film for She, o Movimento Mulher 360 da Margarete, Mulheres do Varejo, Mulheres Positivas, Mulheres de Verdade, Mulheres no Comando, CRA Mulher, Mulheres Iluminando o Mundo, CKZ Diversidade, CMI Business Transformation, minha querida Edna Goldoni, que fez um evento maravilhoso ontem no Teatro Bradesco, do Instituto Vassalo Goldoni, Mulheres do Agro, Instituto Mulheres Imobiliário, Fórum Mulheres do Rio Grande do Sul, Ana Luísa Osser e a Editora Líder, né? Apoios valiosos e importantes que nós temos aqui: a Talences Executive, do Talences Group, TecMac, Bloomberg, Deloitte, PwC, Myers Brown, Liu Lara e Oficina Consultoria. Então, para vocês que estão assistindo a gente aqui, não deixe de nos acompanhar
nas redes sociais, no Twitter, no LinkedIn. E Márcia, querida, queria te convidar para fazer o fechamento do nosso webinar. Mais uma vez, agradecendo demais, dizendo que eu estou muito honrado de fazer parte e ter mediado esse painel com pessoas tão inspiradoras como vocês. Então, muito obrigado mais uma vez. Márcia. Eu também estou super honrada, super feliz, deu tudo certo. Muito obrigada a todos vocês. Eu sabia que ia acontecer isso. Foi emocionante contar com vocês. Muito obrigada. E até amanhã. Tchau.